meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 6 de junho, vamos começar nossas atividades? Vamos? E está todo mundo preparado com o material em mãos? Muito bem! Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e a nossa aula de história, não é? Nossa aula de história de hoje, começando nossas atividades de história, onde a gente passou para casa uma atividade para vocês fazerem, né? Para vocês analisarem, tá? Então, vamos comentar a atividade que foi para casa? Vamos? Tudo bem. Então, olha só, vocês levaram para casa o início do nosso capítulo 5 de história, que fala lugares de memória. Então, o capítulo 5, ele tem esse título, lugares de memória. Então, vocês analisaram esta imagem, né? Esta imagem, ela é do Centro Histórico de Salvador, na Bahia, né? Onde vocês responderam 3 perguntinhas sobre ela. A primeira, você já passou por algum lugar semelhante ao da foto? Vocês já passaram, já foram a algum lugar? Ou vocês conhecem alguém que já foi a Salvador? Observem as construções desse local, tá? Vocês conhecem algum lugar que seja parecido com este? A segunda questão, que elementos na imagem mostram parte do passado da cidade de Salvador? Tá? Que elementos nessa imagem a gente pode observar que mostra que que tem construções, né, antigas? Se você observar lá no fundo, você vai ver os casarões, ó, lá, né, tem os casarões, temos aí a igreja, essa igreja também, não é? Olha só o calçamento, né, esse calçamento, então vocês podem observar que tudo isso nos remete, né, a um passado, a construções antigas, né? Terceira questão, o que é possível fazer para que construções como as da foto, né, aí, continuem e façam, e continuem a fazer parte da vida das pessoas? O que é possível fazer, hein, pessoal? O que é possível? O que foi que vocês colocaram? Com certeza vocês colocaram que os moradores, né, nós, né, os moradores, e as autoridades também, elas devem zelar pela preservação desse tipo de patrimônio, tá? Cuidando para que seja conservado, né? Para que não seja destruído, porque esses tipos de construções recontam, né? Contam a história de uma cidade, tá? Faz parte da história da cidade. Então, por isso que a gente tem que preservar, certo? Então, nós temos que fazer nossa parte e as autoridades também. Então, eu acredito que vocês tenham colocado as respostas de vocês parecidas, né, com essas que eu falei, tá bom? Agora, vamos para a página seguinte. Vamos lá para a página seguinte. Bem, se eu pedisse para vocês contarem um pouco da história da nossa cidade. Nós estamos nos aproximando do dia 14 de agosto, do aniversário da nossa cidade. Vocês lembram, não é? 14 de agosto, aniversário de Parnaíba. E se eu pedisse para vocês contarem a história da nossa cidade? Com certeza, vocês iriam pesquisar, não é? Fazer uma pesquisa sobre a história da cidade. Vocês iriam procurar imagens, né? Fotografias. Vocês poderiam também pegar objetos, poderiam
conversar com moradores mais antigos, enfim. Então, vocês teriam várias opções, né, de contar essa história, não é verdade? Pois bem, por quê? Porque a história de uma cidade, ela pode ser contada por meio de textos escritos, fotografias, relatos, objetos e também por meio de construções e de espaços, como ruas e praças, tá? Ah, como, tia? Como isso é possível, né? Através de construções, né? De ruas, de praças, sim. A rua, a praça, tá? Um casarão antigo, uma casa antiga, ela conta muita história, tá? Ela nos transmite muita história, tá? Então, uma cidade, ela apresenta, gente, marcas de diferentes épocas, conforme os fatos e as pessoas que fizeram parte dela, tá? Muitas cidades, elas conservam o local de fundação, onde se encontram as construções mais antigas. E esses espaços onde estão os primeiros marcos do passado de uma cidade são chamados de centro histórico, tá? Por exemplo, Parnaíba. Parnaíba, se a gente for falar de centro histórico de Parnaíba, é o centro da cidade, onde temos aquelas lojas, não é? E se você for observar ali, você vai ver muitas construções antigas. Então, na nossa cidade, nós temos, né, como vocês podem observar, quando se fala em centro histórico, lembra-se o quê? Do Porto das Barcas, não é? O Porto das Barcas, que tem, que é um local de maior identidade cultural e referência da cidade, tá? Ele é um conjunto como vocês podem observar, de armazéns, de construções de pedra bruta e argamassa, de cal, de ostras e feitos de óleo de baleia, vocês sabiam? Então, um marco vivo da fase econômica áurea de Parnaíba. Então, o Espaço Cultural Porto das Barcas, hoje, ele foi restaurado, né? Ele abriga casas comerciais, lojas de artesanatos, restaurantes, né? Mas aquele espaço ali é uma construção antiga, tá? É uma construção que conta, né? Que tem uma história, então nós temos que preservá-lo, tá? Então a gente tem que cuidar dessa parte histórica da nossa cidade, tá? Então, se você for ali pelo centro, tem o Porto das Barcas, como vocês podem observar, tem outras construções, tem armazéns, né? Tem outros locais que nos transmitem, né, que passa essas informações, né, antigas, né, da nossa cidade, certo? Então, quando se fala de contar a história de uma cidade, ela pode ser contada, como eu falei, por textos escritos, por fotografias, por relatos, por objetos e também por essas construções, tá? E de espaços como ruas e praças. Quantas ruas nós temos, né, que foram transformadas, outras guardam construções, tem casas antigas, né? Praças, olha as praças da nossa cidade, né? A Praça da Graça, né? Olha só quantas praças nós temos que também contam a história da nossa cidade, tá? Então, esse conjunto, né, de esses espaços nós chamamos de centro histórico, tá? De centro histórico. No livro de vocês, ele traz uma imagem, né, da cidade de São Paulo, onde ele mostra esse museu, né, que conta um pouco da história da cidade, né, que foi preservado, teve algumas modificações, mas que conta o início da construção da cidade de São Paulo, né? Assim como nós temos essas construções aqui na cidade de Parnaíba, que contam a história da nossa cidade, tá? Então, em uma cidade, há diversas construções, teatros, igrejas, residências,
casarões com arquitetura de determinado período, entre outros espaços. O centro histórico de uma cidade, geralmente ele é formado por construções de diferentes épocas que ajudam a contar a história da cidade, tá? Por quê? Porque essas construções, vocês sabem, com o passar do tempo, as construções, elas vão, né, se modificando. Se você for observar uma casa do século passado e uma casa hoje em dia, você vai ver muito diferente na sua construção. Lá no centro da nossa cidade, no centro histórico de Parnaíba, se você for observar ali as construções, né, que hoje em dia abriram clínicas, né, consultórios, mas você observa que a construção, ela permanece, que não pode ser destruída, né, a construção, ela é a mesma, vocês observaram os formatos das janelas, a quantidade de janelas que tem. Então, isso tudo é devido à época que elas foram construídas, não é? E no livro de vocês podem observar também, tem uma imagem aí do Teatro Municipal de São Paulo, né? E assim, por quê? Porque contam a história da cidade de São Paulo. Então, essas construções antigas, assim como em São Paulo, aqui em Parnaíba e em muitas outras cidades, elas são super importantes porque elas contam a história da cidade. Então, nós devemos o quê? Preservá-las. Bom, então agora, o que vocês vão fazer em casa? Vocês vão lá na página 4 do livro de vocês, tá? Aqui sugere um passeio, uma visita, mas devido às circunstâncias, né, não faremos essa visita. Então, vocês vão conversar com os pais de vocês, com alguém que conheça a nossa cidade, né? E vocês vão responder essas perguntinhas em uma folha, ou se alguém estiver com caderno em casa, faça no caderno, tá? Mas não esqueçam de fazer a atividade, tá? Que depois a gente vai dar uma olhada, certo? O que tá sugerindo aqui? Vocês vão pesquisar onde ficam as construções mais antigas da cidade, tá? Então, vocês vão conversar com alguém. Onde é que ficam essas construções? Primeiro, onde estão localizadas as construções históricas? Que construções são essas? Que histórias elas contam sobre a cidade? Essas construções são bem conservadas? Então, vocês vão conversar com alguém, tá? Sobre essas construções antigas da cidade. E vocês vão registrar ou no caderno, quem estiver com caderno, ou em uma folha, tá? Para depois me entregar, tá certo? Sobre essas construções. Eu já falei para vocês, nós temos o Porto das Barcas, né? Ali no Porto das Barcas, aquela região do centro, tem a Casa Inglesa, lembra a Casa Inglesa, não é? Tem outras construções, né? Que contam um pouco da história da cidade. Então, vocês vão conversar com alguém que conheça mais um pouco da história da cidade e vou fazer essas observações no caderno, tá certo? Na página seguinte do livro de vocês, vocês vão lá na terceira questão, na página 5, também nós temos outra atividade. No material de apoio, observe o mapa de parte da cidade de Mariana, Minas Gerais, que é esse mapa que vocês estão vendo aqui, né? Onde está indicando as principais construções que contam um pouco da história desse local. Então, vocês estão vendo aí praças, né? Estão vendo as ruas, estão vendo essas construções, as principais, né, dessa cidade. Então, observe que foi feito os desenhos, bonitinho, não é? Certo. Agora, use esse mapa aqui, como exemplo, e no espaço a seguir, esse espaço que tem no livro de vocês, desenhe um mapa de parte da cidade onde você mora,
apresentando algumas das construções históricas. Então, vocês vão observar como foi feito aqui esse mapa, se basear nele, para poder fazer o de vocês no espaço que tem no livro de vocês, tá bom? Colocando desenhando algumas construções históricas da nossa cidade, tá certo? Combinado? Aí vocês façam um desenho, pinta bem bonito, tá? Vamos caprichar na nossa atividade de história de hoje, tá certo? Então, a atividade de história de hoje é pesquisar essas construções históricas da nossa cidade, hein? Para poder você fazer essas duas atividades. Então, ó, começando agora a pesquisa, vamos lá, então, ó. Beijos e até a próxima para a gente socializar aqui as nossas respostas, tá certo?